Olá, como é que você está? Que bom que pude contar com você nessa jornada. Estamos chegando hoje no 20º vídeo dessa nossa série. Eu já falei no início que é a série mais importante da minha vida, porque aqui estamos tratando do plano da redenção. Não temos a pretensão, a presunção de que estamos fazendo alguma coisa assim, de alto nível e melhor do que qualquer coisa. Não. Estamos, como muitos outros, buscando encontrar nas Escrituras os pontos salientes e que nos convém nesse momento compreender, visando sempre que a mensagem central das Escrituras é o amor de Deus e que o Filho do Homem, que é o Filho de Deus que se fez homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós não estamos aqui nessa série procurando entrar em detalhes, ricos detalhes que as Escrituras nos oferecem, mas estamos procurando nos prender a essa linha. Então eu estou realmente agradecido a Deus por você ter acompanhado até aqui. Quero estimular aqueles que por acaso estão chegando no final, assistirem à série e você vai se enriquecer com a linha que nós estamos traçando. Muito obrigado. O vídeo de hoje é o 20º vídeo e como nós já vimos no 19º, o Cordeiro foi examinado, crucificado, morto, sepultado, e enquanto isso houve um silêncio e eles descansaram naquele 7º dia da semana, o sábado, lembrando que lá em Gênesis Deus descansou com o homem, indicando para o homem que a obra é Ele quem realiza e não nós. Descansando porque a obra da redenção está plena no sacrifício do seu Filho. Então, o corpo de Jesus foi depositado num túmulo e foi uma providência tomada por 2 homens, um deles o José de Arimateia, que era um discípulo secreto, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele era seguidor de Jesus. E o segundo era o Nicodemos. O Nicodemos é aquele que seguia Jesus à noite. Ele ia encontrar com Jesus à noite para também não ser visto. Olha só o que a obra da cruz fez. No dia da crucificação, eles assumiram publicamente. O Arimateia foi falar com o Pilatos e pedir licença para cuidar do corpo. Depositaram em um túmulo novo que ele mesmo tinha ali perto. Então Jesus foi sepultado em um túmulo emprestado. No primeiro dia da semana, logo na madrugadinha, Maria Madalena, acompanhada de outras mulheres, foram visitar o túmulo. Elas estiveram acompanhando o sepultamento para ver onde ele havia sido posto. Então, foram lá e encontraram o túmulo aberto, ou seja, a grande pedra havia sido rolada. E até há dúvidas sobre isso, foi um anjo, foi o poder da ressurreição, foi um terremoto, o que de fato fez com que aquela pedra rolasse e elas surpresas ali estavam. Você vai ler isso nos 4 evangelhos, como tem relatos tremendos ali. Os discípulos foram lá também avisados por elas e aconteceu que Jesus, ressuscitado, se apresenta para Maria Madalena.
Maria Madalena era uma mulher de quem ele tinha expulso espíritos malignos. Agora, ela é a primeira a vê-lo ressurreto, glorificado, mas não o reconheceu, mas ele se apresenta para ela. Ela sai e volta para os discípulos e é a primeira pessoa a pregar a ressurreição de Cristo. Parabéns para as mulheres fiéis, permaneceram até o fim, mesmo depois que os discípulos se dispersaram, elas estavam de longe, porque o espetáculo, como já falamos, era muito horrível. Mas elas permaneceram ali e foram as primeiras a anunciar a ressurreição. Eu gostaria de tocar nisso para a gente compreender melhor. O Filho de Deus, lá na eternidade, já havia decidido que o Pai daria seu Filho. E o Filho de Deus se fez filho do homem e assumiu o lugar de Adão, o primeiro homem, o homem que foi feito à imagem do Filho de Deus. Agora, o Filho de Deus que se fez à imagem do homem, assume o lugar de Adão, assume o lugar nosso, e ele então é entregue às autoridades de Israel, aos sacerdotes e todos aqueles anciãos. Ele é julgado, ele é examinado e considerado puro, porque não acharam defeito nele, mas o condenaram e o crucificaram, e ele foi sepultado. Ele cumpriu tudo aquilo que já estava escrito nas linhas e entrelinhas das Escrituras Sagradas. Com esse ato, ele, o Filho do Homem, quita a dívida perante a justiça de Deus. E nas primeiras horas do terceiro dia, o Deus eterno, com a força do seu amor, da sua graça e misericórdia, ele ressuscita Jesus de entre os mortos. O sacrifício foi aceito. A morte de Jesus foi aceita em substituição ao pecador. Na ressurreição de Cristo se materializa a força do poder perdoador de Deus. Na ressurreição, a misericórdia triunfou sobre o juízo e a graça aceitou o preço que Jesus assumiu pagando por nós. Cumprindo aqui aquilo que Paulo canta lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor. O amor é sofredor, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós não conseguimos dimensionar e imaginar tudo que passou na eternidade e tudo que passou no coração de Deus até chegar aquele momento. Paulo descreve lá no primeiro capítulo aos Efésios, falando que Jesus é o ponto de convergência do universo. Deus o ressuscitou assim. Quando Deus o ressuscitou, ressuscitou com ele o homem que, vamos falar da fé, mas o homem, nós fomos desenhados nele e para ele na eternidade, para sermos filhos, e somos aqui resgatados nele, de volta, adotados pelo Pai. Isso se materializou na ressurreição, porque ele, quando ressuscitou Jesus, ressuscitou aqueles que nele creem, naqueles que crerão nele, naqueles que creram nele. E ele foi elevado acima de todo nome,
que há no céu ou na terra ou debaixo da terra, para que diante dele todo joelho se dobre e confesse o seu senhorio. Aquele que foi açoitado e humilhado foi exaltado acima, para que nele, assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, nós sejamos aceitos, remidos, redimidos, resgatados e inseridos por meio dele na família do Pai Celeste. Ali ainda, desculpe aumentar um pouquinho aqui, mas no capítulo 24 de Lucas, tem a história de 2 homens que voltam frustrados para casa depois da morte de Jesus. Eles ficaram lá naquele sábado, eles não viajaram, eles saíram no domingo, depois que tinha havido uma conversa sobre a sua ressurreição, mas eles não haviam compreendido ainda. Jesus vai com eles no caminho, eles não reconhecem Jesus. Você leia lá no capítulo 24 de Lucas, de 13 em diante. E Jesus pergunta para eles e Jesus fala com eles. Fala das Escrituras. Fala com eles, convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse no 3º dia. Enquanto eles andaram, Jesus falou com eles com certeza, desde Moisés, falou das Escrituras, citou os Salmos. O dia passou. Quando eles chegaram na aldeia de Emaús, os 2 disseram para Jesus, não siga adiante, fique conosco porque já é tarde. Jesus decide ficar com eles. E quando senta com eles para comer, ao partir o pão, seus olhos foram abertos e eles viram que era Jesus. Jesus saiu dali, desapareceu da frente deles, mas encontrou com eles. Jesus, antes de ascender aos céus, passou 40 dias com eles, encontrando, comendo com eles. Teve um momento que tinha 500 pessoas de uma vez, e até que eles foram a um local chamado Betânia, onde tinham os amigos de Jesus, família de Lázaro. Ali, naquele momento, Jesus se despede deles e promete para eles que o Espírito Santo viria sobre aqueles que creem, para que se sentissem filhos, se sentissem abraçados, amados, sentissem a graça, o amor e o poder de Deus em suas vidas. Ele não está aqui, mas ressuscitou, disse o anjo, aqueles que o buscavam no túmulo. Deus abençoe e eu espero continuar com você depois, na sequência desses vídeos. Muito obrigado.